Janja rebateu hoje as acusações de que ela teria cometido uma gafe durante a viagem presidencial à China na semana passada, que culminou numa nova crise no Palácio do Planalto. Lembrando, ela, durante um jantar, durante a visita oficial de Lula à China, o jantar é o momento em que a gente tem aquele chamado small talk, né? As conversas bilaterais já aconteceram e aquele é o momento de você falar sobre como é que está seu time na Liga Chinesa. Papinho. O mais neutro possível, né? O mais inofensivo possível. E o presidente diz que foi ele, né? Ele disse que não foi a Janja, foi ele, que ela só entrou na conversa depois. Puxou ali um papo sobre um tema muito delicado para a China: regulação de redes sociais no momento em que o TikTok é pivô de uma crise entre China e Estados Unidos. Fora a questão imagética de uma democracia, como é o Brasil, pedir a uma ditadura, como é a China, para regular uma rede social aqui no Brasil. Bom, Janja, que foi dedurada por um ministro à imprensa, esse assunto repercutiu, reverberou e provocou a fúria de Lula, falou hoje sobre o assunto. Ela confirmou que falou mesmo sobre o TikTok no jantar e disse que não se calará quando o assunto for violência sexual contra crianças e adolescentes. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que será usada para isso, o combate à violência contra menores, e foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social. É bonita a fala, é uma fala idealista, corajosa, mas protocolos existem e são levados muito a sério em países como a China. Se a Janja diz que não há protocolos que assegurem, eu acho que ela deveria repensar essa ideia, porque não é muito inteligente você passar por cima desses protocolos, especialmente num encontro como esses. E é isso, né? Ninguém tá tirando aqui o aspecto se a fala tem um poder. A fala é corretíssima, mas a preocupação ela não é é o correta. fórum correto, não é o jeito correto, não segue o protocolo e não vai ter efetividade nenhuma. No final do dia, não é uma fala neste âmbito que vai ter algum tipo de chance de uma efetividade. Acho que dá para construir caminho, sim, que possa falar sobre isso, mas não você gerar um incômodo institucional num momento super delicado ainda do mundo. Não tem como ter um discurso que a fala não se calará. Não é sobre calar a fala, é sobre saber o ambiente que você usa a sua fala, ainda mais para conseguir um resultado objetivo, né? Realmente não. O argumento eu acho que ele é bom, mas a forma do argumento é ruim, ela é mal feita. E me parece que o governo, desde 2022, quando o Lula foi eleito pela terceira vez, há um certo descolamento da realidade. Isso está bem representado na Janja, que é o seguinte: em 2002 e principalmente 2006, o Lula é eleito e reeleito com uma grande aprovação popular, né? Tinha ali uma força atrás do nome. Em 2022 já não é mais a mesma coisa, é muito por uma rejeição ao Bolsonaro, há uma desaprovação muito grande ao nome do Lula e, consequentemente, ao da Janja, que não é uma figura popular. E ela parece querer Força a barra. Forçar a barra, exatamente, essa é a expressão, força a barra, para aparecer por aí, para se posicionar, para dizer que ela é engajada. Só que isso... Já estamos no terceiro ano do governo e até agora não foi bem aceito por ninguém e vai continuar sem ser bem aceito. Não sei qual que é o objetivo dela com isso tudo, se ela tem alguma aspiração política, algo do tipo, mas certamente ela não é uma figura popular e não vai conseguir reverter. E de prático a gente não vê o envolvimento em algum projeto importante do que só falas que só tumultuam, né? Pois é, acho que a população esperava ou gostaria nesse momento talvez de uma primeira-dama mais, não sei, talvez a expressão correta seja essa, mais decorativa, né? Mais discreta, como foi, por exemplo, a Dona Marisa. A primeira-dama, a Ruth Cardoso, foi esposa do FHC, era muito bem vista, né? Mas bem vista e muito ativa, muito né? ativa também, pois é, mas eram outros tempos, né? Num ambiente tão polarizado, tudo que a gente não precisa é de mais gasolina, né? Sim, mas eu acho que a primeira-dama também não precisa ser decorativa. Ela pode ocupar um espaço ali. Espaço que é Sim, o da primeira-dama. Que é o da primeira-dama. E veja, não é um espaço de ornamentar o Palácio do Planalto com flores, não é isso. Há projetos importantes, né, que pedem a participação, claro. Projetos sociais que pedem a participação de uma primeira-dama, mas há que se conhecer ali os limites dessa atuação. Pauta, ela pode ser indicada para o Ministério. E a própria pauta trazida, ela tem fóruns podem ser debatidos, mas nos fóruns corretos, né? Olha,
E aí tem a questão do machismo, né? Eu não vejo machismo numa crítica política a uma pessoa, seja uma mulher ou um homem, mas essa carta é jogada o tempo todo. Não foi pela Janja, para ser justo aqui nessa fala, mas foi, por exemplo, por Gleisi Hoffmann. Essas críticas seriam exageradas por conta do machismo. Então apelo aqui a Lígia Maria, que é colunista da Folha de São Paulo, que falou exatamente, e falou muito bem, sobre o assunto hoje aqui na coluna dela, na página 3 da Folha. Janja respondeu acusando misoginia, inclusive por parte da imprensa, não só ela. Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, e Márcia Lopes, ministra das Mulheres, seguiram o mesmo caminho vitimista. É vexatório que mulheres em posição de poder manipulem o feminismo desta forma só para fugir de uma crítica que se faz necessária. Afinal, o governo federal elabora um projeto de regulação da internet que já emite sinais de alerta, como a criação de um órgão estatal que teria a função de fiscalizar e punir plataformas. Não à toa, Lula foi pedir ajuda ao chefe de uma ditadura. Eu acho que ela tocou num ponto importante aqui, além da gafe cometida por Janja e por Lula, porque também não era um assunto para ser levantado ali de surpresa num jantar protocolar. Ainda há a questão de o Brasil estar pedindo ajuda para uma ditadura para regulamentar uma rede social. Né? E veja, eu não sou contra de forma nenhuma a regulamentação de rede social, acho que ela tem que ser regulamentada aqui. É o contrassenso. Pelas nossas autoridades. Nós temos instrumentos, não pela China. E nós já fizemos isso antes, né? Veja, a decisão envolvendo o bloqueio do X ano passado não deixa de ser, de certa forma, uma regulamentação das redes sociais, pelo menos do funcionamento jurídico das redes sociais de uma empresa aqui no Brasil. Levar isso para o Xi Jinping, acho que talvez seja, no mínimo, deselegante. Né? E não é lógico, sim. Obviamente que não ia conseguir nenhum tipo de resultado se não fosse só um desgaste, né? E num momento onde o TikTok apanha de todos os lados, né? Ele apanha nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão forçando a China a vender o TikTok por lá, vai ser vendido, não se sabe ainda para quem. A União Europeia está querendo multar em 6% o rendimento global do TikTok por questão de conteúdo de propaganda na plataforma. Então o aplicativo apanha de todos os lados e aí ainda chega lá a primeira-dama para dar mais uma traulitada no presidente chinês, né? Não é qualquer um, é o Xi Jinping, gente. Que tá colocando grana aqui, meu Deus do céu. Exatamente, né? Quer dizer, você tá recebendo dinheiro do cara e você ainda tira mais uma casquinha, né? O Dibi, esse é um assunto que ganhou muita atração, né? As redes sociais e jovens, depois da morte trágica daquela menina que inalou desodorante por causa de um desafio da internet. Isso aconteceu mesmo, né? Não é como o desafio da baleia, que parece que era meio que uma invenção. Aquilo aconteceu, ela foi desafiada a fazer aquilo, fez. E agora a gente está descobrindo um submundo assustador, né, na internet. Você trata disso no livro também? Sim, tangencia esse assunto? Tem um capítulo, inclusive, que a gente fala: esqueça o mundo cor-de-rosa das redes sociais. Viva o real. Porque é isso, né? É uma geração onde parece que está tudo muito próximo e uma coisinha chamada algoritmo, ele confunde a sua cabeça, porque ele só vai te entregar aquilo que efetivamente ele vê que você ficou um pouquinho mais de tempo. Mas não tem um senso crítico nenhum lá. Eu fiz o teste. Então eu peguei um dia a minha rede social e curti só coisas macabras. Fiquei um tempo lá. Ele só me entregou coisa macabra. E você, depois, para se livrar disso, é um problemaço. O que eu quero dizer, a gente precisa ver com parcimônia, porque a rede social, os algoritmos dela, elas não estão preocupadas em te passar: não, pera, isso aqui eu vou pegar leve, isso aqui é perigoso, isso aqui não é bom. Zero. O crivo que ela tem é de engajamento. Sim. Quanto mais ela vê que você fica lá, ela vai te entregar mais daquilo. E aí vai gerando uma sensação para você de que o mundo é aquilo só. E aí a ponto da gente ver coisas que extrapolam do limite, porque o mundo hoje de um jovem é dentro de um celular também. A gente teve a famosa lá, deve ter sido falado aqui, a própria série Adolescência, né? Que ela trouxe muito isso, né? O quanto que não depende mais tanto de uma família normal, de uma criação normal. As coisas acontecem aqui num quarto, né? O teto da casa já, né? A criança tá no quarto, você fala: ela tá bem, ela tá segura. Então Às não vezes é mais não sobre é o isso. caso. Não é mais sobre isso. E a gente tem que passar para essa geração que é o uso disso. Ninguém tá falando, porque senão passa uma fala antiga, né? Contra a rede social. Zero. Pelo contrário, a gente tá lá, mas precisa olhar como ela funciona.
Porque se você tem certeza como ela funciona, você começa a olhar com mais parcimônia, né? Tem uma expressão, o pessoal fala até como forma de piada, né? Quando tem muito problema na internet, assim, alguma grande discussão, as pessoas falam assim, se você desligar o seu roteador da internet, esse problema existe mesmo, né? Né? Porque as pessoas estão muito focadas nessa coisa da rede social e eu acho que o jovem ele acaba ficando mais suscetível a isso tudo, né, Rodrigo? A essa vulnerabilidade que ele acaba E até exposto. da inspiração, né? Então hoje você olha, desde que o mundo é mundo, você tem as pessoas, os outliers, né? Que dão certo, era jogador de futebol, era um artista bem sucedido, isso sempre aconteceu. Só que com este novo mundo de influenciador digital, tá próximo, né? Tá aqui, ele tá falando comigo, tá sem produção, tá na casa dele. Então dá uma sensação também para esse jovem que todo mundo é bem sucedido. Sim. E aí vai dando uma angústia, que tem um capítulo que eu também falo, parece que tá todo mundo indo bem, menos eu. Porque o algoritmo também só vai te entregar o que ele entender que te agrada. E aí ele vai te dando uma sensação de que tá todo mundo bem, tá tudo indo bem, menos eu. E vai dando uma angústia, uma ansiedade. A gente vê uma geração que tem os maiores índices de ansiedade. Eu acho que a palavra é outra, não é exatamente o que te agrada, é o que mexe com você. Prende, de alguma forma. E talvez não seja nem o que te agrade. É verdade. Pode ser aquilo que te causa indignação, pode ser aquilo que te cause revolta. As pessoas acham muito, de vez em quando aparece aqui um anúncio de um restaurante japonês, sendo que hoje de manhã eu comentei que eu estava querendo... Ele está ouvindo, ele não precisa ouvir. Ele não precisa. O tempo que você gasta ali... nesse movimento. Se você demorou um pouquinho a mais para passar o dedo, quando apareceu ali a foto do sushi, nem você sabe disso. Mas ele sabe que você teve algum interesse naquela imagem e isso despertou alguma coisa em você. E as coisas que te despertam são aquelas que provocam revolta mesmo. Por exemplo, o cara fanatizado politicamente, ele vai parar para ler aquele post que mostra como o outro lado político é composto por um bando de ladrões. E aí vai começar a chegar só aquilo. A bolha dele vai ser só essa. Ele vai ficar revoltado, ele vai ficar fanatizado, ele vai desejoso de fazer algo com as próprias mãos. A mesma coisa, o outro lado aí, do outro lado só tem mentirosos e é só isso que eu vejo, né? Quer dizer, lá só tem vagabundo e aqui só tem gente bacana. E aí o adulto, que é o adulto, ele se perde nessa fanatização e comete loucuras, como a gente viu aí no 8 de janeiro, ou aquele cara que se matou em frente ao STF. Imagina uma criança que tá louca por aceitação e a aceitação vem na forma de um desafio. Total. Se você foi lá inalar desodorante, todo mundo vai achar que você é bacana e corajoso. Colocaram fogo no morador de rua no Rio de Janeiro, né? Há pouco tempo também. Isso acontece muito. E o preocupante é como é que você garante informação de qualidade. Sendo que hoje o jovem consome rede social, lê pouco jornal, lê pouca sites de notícia e tem a questão do algoritmo, que ele para aonde prende. E ele fica nesse... Então você cria também bolha de informação e um mundo cada vez mais... Isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Porque ele não leu todo. Ele só lê aquilo que prendeu, que é o exemplo que você deu. Isso para termos de formação de uma nova geração, crítica, mas crítica tem dos dois lados, é péssimo, né? Os influenciadores digitais acho que tem um problema que é a falta de... um conteúdo muito pobre, muito geralmente. Raso. Muito raso. Assim, não é uma novidade, né? A gente ouve, por exemplo, se você ligar a rádio hoje pra ouvir música, você vai... Tudo bem, né? Entra numa questão assim do que é cultura, o que é bom, o que é ruim, acho que é um negócio bastante profundo. Mas você vai ouvir majoritariamente uma música mais pobre culturalmente, né? Assim, ou de qualidade mesmo. Uma coisa mais enlatada, tal, mais comercial. Menos tempo, não pode ter muito tempo a música. A música não pode ter muito tempo. A música Queen hoje em dia, pra essa geração, você tá louco. A música tem que ter refrão. Se não tiver refrão, você tem não presta. Uma tatuagem do The Doors aqui, né? The End, demorava 10 minutos. Exatamente. Né? When the Music's Over, 11 minutos. Né? Exato. Isso não toca na rádio, né, Megali? Não há essa possibilidade. And the music's over, turn off the lights. Isso não cabe mais, né? Não cabe. Ainda mais essa excelente interpretação que você fez. Já tem uma outra profissão aí já. Como cantor, um jornalista mais ou menos.